Nós crescemos a ouvir que a vida é justa. Crescemos a pensar que se tu fizeres o bem, tu terás o bem. Que o universo não falha. Que se tu fizeres o correto virá até a ti. E no início, nós até acreditamos. E está tudo bem até aí. Porque nós acreditamos que se nós formos honestos, as pessoas serão honestas connosco. Se nós formos boas pessoas para as outras pessoas, elas vão retribuir na mesma moeda. E que se nós dermos tudo de nós, o universo nos vai retribuir toda essa nossa aplicação. E porquê é que eu digo isto? Porque de certeza absoluta que tu já viste pessoas muito boas serem pessoas que são silenciadas, pessoas boas a serem traídas, pessoas que dão tudo de si e recebem o mínimo dos outros. Pessoas que muitas vezes nem fizeram nada de mal, mas o mal acontece para elas. Eu tenho a certeza que tu conheces alguém ou que provavelmente já passaste por situações das quais eu me estou a referir. E tu percebes quando tu trabalhas muito e tu vês as outras pessoas a fazerem o mínimo, a terem mais resultados do que tu. Tu entras cedo, sais tarde e há pessoas que provavelmente têm uma rotina bem mais leve e conseguem resultados melhor do que os teus. Então, porquê é que eu trabalho tanto se esse tanto não vem até mim? Porquê é que os outros trabalham tão pouco aparentemente? E porquê é que esse tanto que nós trabalhamos chega até eles e não chega para mim? Porquê? E tu vês gente fria, falsa, gente interesseira, que tem grandes resultados na vida. E eu, que estou aqui a fazer tudo direitinho, e eu que trabalho, que sou responsável, que sou amigo, e eu que sempre tive objetivos, sempre segui a minha linha, sempre fui correto, honesto, sempre me dei bem com a maioria das pessoas. Porquê é que eu não consigo ter esses resultados de volta? Porquê é que eu estou a ser bom e o bom não vem para mim? Então tu, inconscientemente, tu cais nessa ladainha que te faz duvidar entre ser bom e ser as pessoas que tu vês à tua volta que têm melhores resultados, mas que na prática não fazem nada melhor do que tu fazes. E eu quero dizer-te que essas dúvidas não são sinais de fraqueza. Muito longe disso. Essas dúvidas são sim sinais de clareza. Tu tens uma clareza diferente das outras pessoas. Por isso é que tu sabes que estás a fazer o bem. Por isso é que tu sabes que tu mereces mais. Tu és merecedor de mais, eu sei. Eu em algum momento já me senti assim, ainda sinto assim. Ainda me sinto assim, aliás. E onde dói realmente é quando tu estás a dar mesmo tudo de ti, como eu disse anteriormente, só que nada acontece. É aí que dói, é aí que te tocam mesmo na ferida. Às vezes nem é por nós olharmos para o lado e vermos que os outros estão a ter resultados melhores. É simplesmente porque nós sabemos que nós merecemos melhor, porque nós estamos a dar o nosso melhor. E é por isso que nós acreditamos numa justiça emocional no mundo. Quem ama é amado. Quem faz sofrer, sofre. Mas as coisas não funcionam assim. Não com esta simplicidade toda. Não desta maneira. E eu vou-te explicar o porquê. E vou-te explicar o porquê que o mundo funciona de uma maneira que nós provavelmente não concordamos, mas é certo que ele vai continuar a funcionar assim e tu vais ver qual vai ser a maior diferença entre ti e as pessoas que tu achas que fazem menos que tu e que têm melhores resultados. Não é que a vida não te esteja a ver, não é que a vida não esteja a ver o bom que tu fazes. A vida não é como a matemática. A matemática, se eu somar aqui 2 mais 2, ela vai dar 4, é exato, é imediato. Não é sobre isso. E nós aqui estamos a falar do plantio e da colheita. Só que a colheita não é imediata. Por mais que o plantio seja feito agora, neste momento, a colheita não vai ser agora, neste momento. Não é assim que funciona. E é assim que tu queres que funcione na tua vida. E por isso é que tu olhas para os lados e tu não vês nada de diferente a nível de esforço, a nível de empenho, a nível de consistência em relação a ti. Tu não vês nada de diferente. Eu não vejo nada de diferente. Só que a realidade é que eu vejo o resultado.
e em mim eu não consigo ver isso. Ou não aparentemente. Porque nós sabemos, tem quem semeia crueldade e colhe riqueza. Tem quem passe por cima dos outros e consegue os melhores cargos no trabalho. Tem quem finge ser bom e vive no meio dos aplausos. Vai sempre existir essas pessoas. E eu sei que tu não estás de acordo com isso. Só que isso não te diz respeito a ti. Isso diz respeito à vida de essas pessoas que estão a passar por esses momentos e que estão a fazer esse tipo de coisas, que estão dentro desse tipo de situações. Porque enquanto essas pessoas sobem na vida com atitudes negativas, há pessoas de coração limpo. Há pessoas justas, há pessoas honestas, que neste momento estão a chorar por dentro e por fora. Porque lá está, o foco está sempre no exterior. O que é que os outros têm e eu não tenho? O que é que eu faço? E nada acontece. E muitas pessoas têm dificuldades em lidar com outras pessoas por causa disso. Porque veem coisas que elas acham que deveriam ter também. Ou que deveriam chegar até elas. Porque elas semearam. E está na altura de plantar. É agora, eu quero agora. Eu quero colher agora os meus frutos. Só que, mais uma vez, não é assim que a vida acontece. Eu quero que tu saibas que um dos grandes motivos da tua colheita não ser imediata ou não como tu esperas é que a colheita muitas vezes é invisível. É isto que é a vida. A colheita muitas vezes é invisível. O que é que isso quer dizer? O que é que tu queres dizer com isso? A colheita é invisível porque muitas vezes nós colhemos para dentro de nós, para o nosso interior. Só que nós estamos à espera de ver uma colheita que nos permita ter coisas exteriores. Só que nada substitui uma boa noite de sono, um coração limpo de quem pratica o bem. Nada substitui tu olhares-te ao espelho e tu veres, ok, este é o real Sócrates. Um Sócrates que pratica o bem, que é honesto, que é criativo, que ajuda pessoas, que incentiva, que motiva, que transforma, que muda. Este sou eu que me olho ao espelho. É o que eu me vejo. Tu achas que as pessoas que tu vês que colhem riqueza semeando coisas negativas conseguem dormir de sono leve? Conseguem ver-se ao espelho desta maneira que eu acabei de dizer? Nós temos muitos exemplos de pessoas que têm muito dinheiro, que têm fama, têm riqueza, têm tudo e não são felizes. Algo de errado existe aí. Não faz sentido. E eu quero que tu percebas que a tua colheita é invisível neste momento. Não quer dizer que tu não vais colher riqueza e vários frutos que tu queiras exteriores a ti noutra altura. Não é isso. O que eu estou a querer dizer é que tu tens que ser paciente, porque neste momento onde tu estás, onde tu achas que mereces mais e melhor, a tua colheita está a ser uma colheita invisível dentro de ti. Porque eu tenho a certeza absoluta que, por mais que eu não tenha os bens exteriores que toda a gente que eu veja possa ter, carros, casas e etc., viagens, eu sei que dentro de mim está a nascer, está a crescer alguma coisa bem maior do que tudo isso que eu disse anteriormente, bem maior do que tudo o que existe exterior a nós. E aí é que está o grande jogo da vida. É aqui que começa. É aqui que começa, porque tudo vem de dentro para fora. Tudo sai de dentro de ti. Então é essa colheita invisível que sustenta o teu processo, que sustenta o teu caminho. Tu conseguires estar tranquilo no meio das adversidades. Tu conseguires dormir mesmo quando as coisas não correm bem, porque tu sabes quem tu és. Tu sabes que és uma pessoa de bem. Tu sabes que praticas o bem. Então, todo esse crescimento invisível dentro de ti vai sustentar o teu caminho, o teu processo. Acredita nisso. Porque vai haver sempre pessoas que te magoem e nem te pedem desculpa. Vai haver sempre pessoas que no final de tudo ainda se vão fazer de vítimas. Vão te manipular, enganar, magoar. E ainda se vão fazer de vítimas como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes, e tu sabes, são essas pessoas que são aplaudidas no meio das multidões.
São essas pessoas que se escondem atrás de coisas que elas fizeram e que não estão arrependidas. E nós vemos que são essas pessoas que têm os aplausos, muitas vezes. Não sempre, mas tu percebes o sentimento que eu estou a dizer, porque eu tenho a certeza absoluta que tu te identificas com o que eu estou a dizer. Em algum momento, todos nós ou já vimos ou já passamos por isso. E é nesses momentos que os corações bons se partem por dentro. É nesses momentos em que tu começas a duvidar se vale a pena fazer o bem. E é nesses momentos que há mais perigo de tu te deixares influenciar por atitudes negativas, por comportamentos, por pensamentos negativos e destrutivos. Porque se vão instalar dúvidas, raiva, rancor, medo daquilo que eu possa fazer em relação àquilo que está a acontecer. E é nesse momento também que nós temos aquela sensação, aquela vontade de fazer igual. Se aquele me magoou, eu vou magoar. Se ele gritou comigo, eu vou gritar. Se ele me irritou, eu vou irritar. Se ele me fez mal, eu vou devolver esse mal. E é aí que está o grande perigo. Quando tu começas a ter esses pensamentos e que tu queres agir da mesma forma que alguém agiu contigo e tu não gostaste. E tu começas a agir não só com essa pessoa, mas vais começar a ter um coração mais frio, vais começar a mudar a tua essência e vais cair na desgraça de fazer isso não só com a pessoa que te fez, mas com outra pessoa qualquer que muitas vezes nem merece nada do que aquilo que tu estás a tentar fazer com ela. Mas se queres que eu te diga, um coração puro, ele não maltrata porque foi maltratado. Um coração puro não vira uma pessoa fria simplesmente porque aconteceram coisas negativas. Isso não é um coração puro, porque é muito fácil. É muito fácil eu estar aqui a tratar mal uma pessoa porque ela me tratou. É muito fácil eu estar aqui a ser uma pessoa diferente quando as coisas correm todas bem e ser outra pessoa completamente diferente quando as coisas correm mal. Eu não tenho que ser sempre a mesma pessoa, mas eu tenho que saber que, se eu sou um coração puro, eu tenho que saber lidar com as situações negativas e eu tenho que saber lidar com as situações positivas. Eu não posso oscilar de uma maneira tão grande consoante as X situações. Eu posso sim sentir. Todas as emoções são plausíveis. Tu tens o teu direito de sentir uma emoção de raiva, de tristeza, de amargura. Só que qual é a intensidade? Será que é o momento certo? Isso é ter inteligência emocional? Porque na realidade é tudo à base da inteligência emocional. O maior risco é tu te tornares naquilo que te feriu, naquilo que te magoou. Não te tornes nisso. Porque se te magoou, tu não gostas disso. Então tu não te podes tornar nessa pessoa. E não podes, sobretudo, fazer isso a outras pessoas. Seria uma hipocrisia um bocadinho paradoxal. Porque ser bom não é deixar que sejas usado. Ser honesto não é ouvir tudo calado. E praticar o bem não é sinónimo de colheita rápida, imediata. Porque vai haver alturas que tu vais plantar amor e tu só vais colher fome, só vais colher coisas que tu não queres porque tu plantaste amor. E tu olhas para os outros e vês os outros cheios de cestos com frutos. Mas como assim, se tu não plantaste amor, estás cheio de frutos? Mas muitas vezes o que nós não vemos é que esses frutos são roubados. Esses frutos não foram plantados. Foram colhidos, sim, mas não por alguém que os plantou. Foram comprados, foram falsificados, foram roubados. Só que nós não vemos isso. Nós não vemos os bastidores das pessoas. Nós só vemos os frutos que elas têm em mãos. Só que nós não sabemos quem os plantou, quando foram plantados, ou se foram roubados, comprados ou falsificados. Porque há uma diferença em quem planta de verdade e quem exibe simplesmente aquilo que não construiu. Um sabe o que tem e o outro sabe o que finge. Essa é a grande diferença. E tu não queres fingir. Tu queres saber aquilo que tens. Tu queres saber aquilo que és. Tu queres saber aquilo que tu carregas dentro de ti e não aquilo que tu vês fora. E não simplesmente colheres os frutos sem nada teres plantado. Pode ser que tu até nem tenhas
tudo aquilo que tu queres e que mereces. Pode ser que os teus frutos estejam a crescer devagar. Mas eu quero que tu saibas que eles estão a crescer. Provavelmente estão num solo menos fértil. Mas eles estão a crescer. Tu semeaste. Tu tens a certeza que semeaste? Eu pergunto. Semeaste? Ok, então eles vão crescer. Pode demorar um bocadinho mais, mas eles vão crescer. Continua a regar. Muitas vezes está sol, está calor. E tu regas, estás com preguiça. E tu regas, não te apetece, mas tu regas. Estás num dia mau, mas tu regas. Regar, regar, regar. A partir do momento em que tu plantas, tu regas. E quando esses frutos vierem, ouve bem o que eu te vou dizer agora, e quando esses frutos vierem, não vão ser passageiros. Ninguém te vai poder tirar esses frutos de ti. E não vais depender de likes, de curtidas, de aplausos. Porque aquilo que tu estás a construir, aquilo que tu plantaste, é verdadeiro. Por isso, basicamente, quando o mundo for injusto contigo, ou quando tu achares que estás a passar por uma injustiça, continua a ser justo. Continua a plantar, continua a praticar o bem, continua a ter boas ações. Continua a seres tu mesmo. Não fujas de ti. Foge daquilo que tu vês que não é certo. E encontra-te na outra ponta do oceano, que é onde tu estás, a praticar o bem e a praticar boas ações. Então será que nós escolhemos aquilo que plantamos? Nem sempre da maneira que imaginamos. Mas o bem que fazes, ele não se perde. As práticas boas que tu fizeste, elas não se vão perder. Elas simplesmente se vão transformar. E inicialmente vais escolher frutos invisíveis. Ou seja, o bem que tu praticas vai se transformar dentro de ti num fruto invisível. Que não é invisível. É invisível porque está dentro e nós não vemos. Mas quando tu chegas nos locais, quando tu lidas com pessoas, quando tu és tu, toda a gente sabe o que tu és. Tu sabes o que tu és, principalmente. E tu emanas essa energia. Porque fazer o certo nem sempre traz aplausos. Mas de certeza absoluta que te traz leveza. Muita leveza no coração. Então continua a plantar, mesmo cansado, mesmo com dúvidas. Porque tudo o que tu vais escolher são frutos que ninguém vai poder roubar de ti. Nunca. A sabedoria, a determinação, a disciplina, o empenho, o rigor, a devoção, a prática, a criatividade. Ninguém rouba isso de ti porque isso está dentro de ti. E é isso que tu estás a plantar. Então, se tu acabaste de chegar, eu sou Sócrates Pedro, crio conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade e autoconhecimento. É super importante e eu agradeço desde já. Se tu gostaste desta reflexão, mete o like, compartilha com alguém que precisa de ouvir esta mensagem e subscreve o canal para continuares a receber este tipo de vídeos. E assim o YouTube vai perceber que é um vídeo com valor e vai sugerir para outras pessoas. Quero também dizer que eu tenho a minha newsletter aqui em baixo nos comentários, é fixado, totalmente gratuita. Inscreve-te, todas as segundas-feiras eu envio-te um e-mail com uma experiência minha, com uma reflexão ou mesmo com algo que eu esteja a pensar no momento. Então, gratidão por ver este vídeo. Tem também acesso aqui em baixo ao meu treinamento, que é o Kaizen Mindset. Também podes dar uma vista de olhos. Os links estão todos aqui em baixo. Gratidão, mais uma vez, aqui na natureza, com este sol maravilhoso, um bocadinho de vento. Aqui as cigarras a cantar, não sei se vocês vão ouvir no vídeo. Mas foi um vídeo que me deu muito prazer em fazer, porque eu tinha muitas dúvidas sobre o plantio, sobre a colheita. Porque é que nós plantamos tanto e colhemos tão pouco? Ou porque é que nós plantamos uma coisa e às vezes colhemos outra? Só que, tal como eu disse no vídeo, não é só sobre isso. Então, gratidão, mais uma vez obrigado. Deixa o like, compartilha, subscreve. Estamos juntos, quero que tu saibas que Deus te ama e eu também. Então, obrigado e vemo-nos em breve.